Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos abordar os question words. O que é question words? O quê? Quem? Como? Onde? Quando? Por quê? O que você quer? Resolver o problema ou continuar nele? De quem é esse problema? Bom, essas são as question words. E você vai aprender agora em inglês como e quando usá-las. Também terá no mínimo 3 exemplos para cada uma delas. Ao final do vídeo, um exercício para você ver se aprendeu. Vamos lá? Obrigado pela sua companhia. Question words. Quais são elas? What? Who? How? Where? When? Why? Which? Whose? What? What significa o que ou qual. É usado para fazer perguntas sobre coisas e ações. Para criar perguntas com what, essa é a estrutura. What, mais o verbo auxiliar para perguntas do, sujeito, verbo e complemento. Olha esse exemplo. What do you like to do? Exemplos usando what. Object. What's this in your hand? It's just my test. A bad score. Profession. What do you do? I work in a bank. And you? Activities. What do you do at 7 in the morning? I have a quick breakfast and then I go to work. Names. What's your full name? My name is Enrique Iglesias. Preferences. What's your favorite movie? I love Lord of the Rings. Time. What time do you leave work? If everything's fine, I leave at 6. Who? Who significa quem. É usado para fazer perguntas sobre pessoas. Para criar perguntas com who, seguimos essa estrutura. Who, mais o auxiliar do, sujeito, verbo e complemento. Who do you think you are? Lembra da música do Imagine Dragons? Quando ele fala... Who do you think you are? Agora você já sabe. Exemplos usando who. Who is responsible for this department? I'm sorry, but the manager is not here now. Who are you? I'm here for a job interview. Who do you think you are? Who do you think you're talking to? Who is your best friend? My best friend is Laura. Who is your favorite actor? George Clooney for sure. How? How significa como. É usado para fazer perguntas sobre como as coisas estão ou acontecem. Para fazer perguntas com how, essa é a estrutura. How, mais o auxiliar para perguntas do, sujeito, verbo e complemento. Olha esse exemplo. How do you play golf? Exemplos com how. How do you spell your last name? Parson. It's P-A-R-S-O-N. Hi, how are you? Pretty good. How about you? Where. Where significa onde. É usado para perguntas sobre lugares. Para criar perguntas com where, essa é a estrutura. Você coloca where, mais auxiliar para a pergunta do, sujeito, verbo e complemento. Olha esse exemplo. Where do you go on weekends? Os exemplos usando where. Where are you from? I'm from New Zealand. Where did you go? Nowhere. I was just hanging out. Where do you live? I live in São Paulo. When. When significa quando. É usado para fazer perguntas sobre hora, data e período de tempo. Para criar perguntas com when, essa é a estrutura. When, mais o auxiliar para a pergunta do, sujeito, verbo e complemento. When do you play soccer? Exemplos usando when. When is your birthday? It's on February 23rd. When do you travel to London? In 1 week. I'm counting the days. When is the next meeting? Next week. Why? Why significa por quê. É usado para perguntas sobre razão de algo. Sempre vai ser respondido com because. Eu coloquei ele bem alto para vocês perceberem. Para a estrutura, why, mais o do, sujeito, verbo e complemento. Olha o exemplo. Why do you like Flamengo? Exemplos usando why. Why did you go to the supermarket? Because we need milk. Why do you study history? Because, in my opinion, it's the best subject. Why do you work so much? Because I have a lot of bills to pay. Which. Which, assim como what, significa o que ou qual. A diferença está na resposta. What é mais abrangente. Which é limitado. Geralmente você já tem as opções de resposta. Olha a estrutura. Which mais o objeto a que se refere, auxiliar do, sujeito, verbo e complemento.
Which CD do you want? AC/DC or Kiss? Exemplos usando which. Which pie did you like more? Apple or strawberry? The apple pie was perfect. Which country do you like more? USA or Brazil? Brazil, of course. I love to live dangerously. Which side are you in? Oh, I'm not sure. Whose. Whose significa de quem. Usamos whose para saber a quem pertence algo que queremos saber, aquele objeto que nós temos. Para criar perguntas, essa é a estrutura. Whose, mais o objeto a que se refere, verbo e complemento. Olha esse exemplo. Whose cap is this one? Percebe-se que nessa pergunta a pessoa está mostrando o objeto. Qual é o objeto que ela tem nas mãos? Cap. O que é um cap? É um boné. Então essa pergunta, whose cap is this one? Ficaria mais ou menos assim em português. De quem é esse boné aqui? Exemplos com whose. Whose recipe is this? It's my mother's. Whose cousin is Jonathan? Jonathan is Pedro's cousin. Whose car is this? This is our boss's car. Que legal! Agora que você já sabe o que é os question words, como fazer as perguntas, tempo, de quem, o que, quando, qual, enfim. Agora vamos praticar os exercícios. Boa sorte! Yeah, y'all. Uh-huh.